Gostando ou não, todos os organismos se relacionam com outros organismos. Todos os organismos, inclusive os seres humanos, não vivem sozinhos. Eles se relacionam o tempo todo com outros indivíduos da mesma espécie ou com indivíduos de outras espécies. Essa relação ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Pode ser benéfica para um determinado organismo e pode ser maléfica para outro. Pode trazer vantagens ou desvantagens. Portanto, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Essas relações elas não são programadas, elas acontecem devido à convivência entre os organismos. Os organismos habitam o mesmo local, formam um ecossistema e ali eles precisam compartilhar recursos e condições para conseguirem sobreviver e alcançarem o objetivo que é a perpetuação da espécie, ou seja, a reprodução, o aumento de uma população. Mas essas relações elas afetam diretamente a dinâmica da população, ou seja, o número de indivíduos, o número de indivíduos que nascem, que morrem, que migram e que também entram nessas populações. O vídeo de hoje é sobre uma das principais relações, que é a competição entre as espécies. Observando essas relações que os organismos têm uns com os outros, o homem foi lá e conseguiu rotular algumas dessas relações, como a competição, predação, mutualismo, comensalismo e amensalismo. Esses rótulos vai depender dos benefícios e dos malefícios que essa relação poderá trazer. Mas todas essas relações, elas vão envolver uma ou mais espécies, ou seja, elas podem ser dentro de indivíduos da mesma espécie, uma relação intraespecífica, ou ela pode ser entre indivíduos de espécies diferentes, que é uma relação interespecífica. E essas relações ela acontecem para aquisição de recursos, para aquisição de alimento, de água, de abrigo, de parceiros sexuais, de todos os recursos para que uma espécie complete seu ciclo de vida. Mas essas relações elas só vão ter um impacto na população se ela alterar de alguma forma a dinâmica populacional, a quantidade de indivíduos presentes numa população. E a gente não pode esquecer que as espécies estão dentro de um ambiente, então essas relações também são afetadas pelo tipo de ambiente que elas estão. Isso indica que uma mesma relação ocorrendo em ambientes diferentes, ela pode também ser uma relação benéfica ou maléfica. Isso porque é o ambiente que vai definir qual tipo de relação acontece. Além disso, as relações elas podem agir como forças seletivas, como um processo de seleção das espécies mais aptas a sobreviver naquele ecossistema. Nós temos 5 principais tipos de relação, que é a predação, a competição, o mutualismo, o comensalismo e o amensalismo. Todas elas podem ser sinalizadas através de símbolos mais, menos e através do número zero. Esses símbolos e o número zero indicam se a relação é benéfica ou não para determinado tipo de espécie. Na predação, por exemplo, ela vai ser positiva para uma espécie e negativa para outra. Na competição, ela será negativa para ambas. No comensalismo, ela será neutra, ou seja, indiferente para uma espécie e positiva para outra. A competição é uma relação entre dois indivíduos de espécies diferentes ou de mesma espécie, em que ambos terão algum prejuízo nessa relação. Mesmo que um dos dois indivíduos vença uma competição, ele terá gasto energia, ele poderá sair machucado, ele terá algum tipo de desvantagem após realizar essa competição. A competição, portanto, é quando dois indivíduos interagem e esses indivíduos têm uma redução na fecundidade, crescimento, sobrevivência como resultado desse tipo de interação com outro indivíduo. Mas para que os indivíduos competem? Os indivíduos eles vão competir porque eles estão no mesmo ecossistema. Eles estando no mesmo ecossistema, o objetivo de ambos é sobreviver, crescer e reproduzir. E para isso eles precisam dos recursos adequados. Só que os recursos não são infinitos, eles são muito limitados. Por isso, as espécies tendem a competir pelos recursos, mas geralmente não é o que uma espécie quer. Elas buscam evitar ao máximo uma competição, a não ser que seja algo natural de uma espécie, uma competição por uma fêmea, por exemplo. Mas geralmente, para os demais recursos, as espécies evitam ao máximo esse tipo de competição. Quando indivíduos da mesma espécie, portanto, competem pelo mesmo recurso, quando indivíduos da mesma espécie competem pelo recurso, nós chamamos de competição intraespecífica. E quando esses dois indivíduos são de espécies diferentes, é uma competição interespecífica. Apesar dos indivíduos sempre buscarem não competir, o crescimento de uma população, a reprodução dos indivíduos, faz com que os indivíduos estão sempre competindo. Dentro de uma competição intraespecífica, por exemplo, enquanto o recurso é
abundante, como nessa primeira figura aqui, a população consegue uma quantidade significativa de energia e vai aumentando e vai conseguindo reproduzir e gerando mais indivíduos naquela população. Com o tempo, o recurso vai reduzindo. Com o aumento da população, o recurso daquela população vai se reduzindo. E aí começa a faltar energia para os indivíduos daquela população, justamente porque eles precisam do recurso para ter energia e eles não estão conseguindo o recurso. Começa então uma elevada competição por esse recurso entre os indivíduos daquela espécie. O que acontece é que naquele ambiente os indivíduos que estão mais aptos a pegarem o recurso e utilizarem o recurso para deslocamento, reprodução e crescimento, eles vão sobreviver e aqueles que estão menos aptos irão morrer, dessa forma reduzindo a população. Portanto, os efeitos da competição são esses. Há, inicialmente, uma redução na reprodução daqueles indivíduos, posteriormente, no desenvolvimento, até que os indivíduos de uma população começam a morrer. O efeito da competição ele pode atingir mais de uma geração. Isso porque vai reduzir a taxa de reprodução inicialmente, os indivíduos irão se reproduzir menos, posteriormente eles terão um menor desenvolvimento, uma menor taxa de crescimento, até chegar ao ponto em que a população irá perder indivíduos, em que irão morrer indivíduos. Dessa forma, morrendo indivíduos, reduzindo o número de indivíduos de uma população, menor será a contribuição daqueles indivíduos para a geração seguinte, menor a quantidade de genes que aquela população naquele momento irá transferir para outra geração que está vindo. Essa menor contribuição de genes irá, portanto, reduzir a variabilidade genética de uma população. E a variabilidade genética de uma população ela é fundamental para que uma população perdure por vários anos. Isso porque, se a população começa a reduzir o número de indivíduos, uma população menor vai, consequentemente, reduzir ainda mais o número de indivíduos dessa população. Isso porque poucos indivíduos fazendo a troca genética de genes através da reprodução dará maior oportunidade para aquelas doenças genéticas, as doenças deletérias, apareçam. Além disso, nós temos o efeito da deriva genética, que é a redução aleatória dos genes, ou seja, das características ali presentes, devido ao tamanho pequeno de uma população. Às vezes a população tem uma adaptação que seria vantajosa, mas devido ao tamanho pequeno de uma população, ela foi eliminada aleatoriamente. Todos esses efeitos eles vão também provocar uma redução no tamanho da população. É por isso que aquelas espécies que evitam a competição, elas conseguem sobreviver. E por isso também que as espécies tentam evitar essa competição. As consequências da competição é a redução nas taxas de incorporação de recurso, ou seja, tem uma grande disputa pelo recurso. Quanto menor a quantidade de recurso, maior a necessidade de competir por aquele recurso. Se o recurso é abundante, os indivíduos não irão competir por aquele recurso. Dessa forma, irá afetar as taxas de crescimento ou desenvolvimento individual dos organismos, levando a uma redução nas quantidades de reservas que os indivíduos têm para diversas situações, como, por exemplo, reprodução ou para as alterações ambientais. Consequentemente, o indivíduo que tem menor acesso ao recurso, ele aumentará os riscos de ser predado. Isso porque indivíduos doentes, indivíduos incapacitados de alguma forma, eles se tornam um alvo mais fácil para predação. O efeito da competição em ambientes mais adensados, ou seja, com maior número de indivíduos, é muito significativo, porque quanto mais indivíduos, menor a chance de ter recurso para todos e maior a competição entre os indivíduos. E lembrando que uma competição ela é negativa até para aquele que vence a competição. E a competição vai afetar o principal objetivo das espécies, que é aumentar o número de indivíduos, a reprodução. Portanto, essa restrição no número de descendentes ela é dependente da densidade de indivíduos que tem uma população. Quanto mais densa uma população, maior essa restrição no número de descendentes. Observem esses gráficos aqui que exemplificam a mortalidade dependente da densidade. Esse estudo foi feito com o besouro da farinha e aqui no eixo X nós temos o número inicial de ovos e no eixo Y a taxa de mortalidade, o número de indivíduos que morrem e o número de indivíduos que sobreviveram. Percebam que com o aumento do número inicial de ovos, ou seja, com o adensamento da população, com o aumento no número de indivíduos que nascem numa população, há também um aumento na taxa de mortalidade. Isso porque o elevado número de indivíduos causa também uma falta de recursos, uma maior competição por esses recursos
um maior número de mortes. O mesmo acontece com o número de indivíduos que morrem. Eles vão aumentar também a partir do aumento do número de indivíduos que nascem. O número inicial de ovos também está aumentando nesse gráfico aqui, e o número de indivíduos que sobreviveram, perceba que ele é crescente até determinado ponto, o que é comum numa população que tem uma grande quantidade de recursos, mas até determinado ponto, isso porque a partir desse determinado ponto há uma queda no número de indivíduos que sobreviveram, justamente porque o recurso está limitado e ocorre uma maior competição. E além disso, esse efeito da competição é maior sobre os indivíduos quanto mais competidores houver. Portanto, cada vez mais, quanto maior o número de indivíduos, maior será a competição e maior será a necessidade dos indivíduos terem uma eficiência em competir. Mas, como eu falei, os indivíduos tentam a todo momento não competir pelos recursos. Essa figura aqui ela exemplifica por cores 6 lobos diferentes. Cada cor representa um lobo diferente em um parque nos Estados Unidos. Esses lobos foram marcados com GPS e depois foi rastreado todo o caminho que eles fizeram durante um determinado tempo. Os lobos são espécies territorialistas. O fato deles serem territorialistas é justamente para evitar a competição com outros indivíduos da mesma espécie ou até de espécies diferentes. Isso porque para a espécie não é vantajoso ela competir. Quando indivíduos de mesma espécie ou de espécies diferentes irão competir, eles têm habilidades competitivas diferentes ou muito similares. Quando são similares, nós chamamos de simétrica, e quando não são similares, nós chamamos de assimétrica. No ambiente natural, geralmente a competição é totalmente assimétrica. Lembrando que o ambiente também pode interferir nessa habilidade competitiva. Um competidor que é muito eficiente em um ambiente, ele pode não ser um eficiente em outro tipo de ambiente. E essa competição entre indivíduos, ela não precisa necessariamente ser física. Tanto é que a maior parte das competições não ocorrem devido a um contato físico entre os indivíduos. Seja por indivíduos de mesma espécie ou de espécies diferentes, a competição pode acontecer por exploração. Ou seja, o indivíduo ele indisponibiliza o recurso para que a outra espécie fique sem. Ele vai lá, é mais esperto, vai lá e pega o recurso para si mais rapidamente, de uma maneira mais eficiente, e a outra espécie fica, ou outro indivíduo ele fica sem aquele recurso. Ele pode, por exemplo, consumir todo o recurso primeiro, ou ele pode consumir grande parte, deixando pouco para outra espécie, ou ele pode até consumir uma melhor parte do recurso, que é mais digerível, que tem maior qualidade de nutrientes, de proteínas. Isso acaba prejudicando a outra espécie que irá consumir aquele recurso. A competição também pode ser realizada por interferência, em que o indivíduo exclui o competidor do acesso ao recurso através da forma física ou química. Física envolvendo um atrito, uma briga, ou química através, por exemplo, de compostos químicos que vão eliminar as chances daquele organismo estar presente ali, como por exemplo a alelopatia, em que plantas liberam compostos químicos no solo, nas folhas, no caule, impossibilitando que outras espécies germinem ali perto. Um exemplo muito claro de competição por exploração é da Asтерionella e da Synedra. Observe que nesses dois gráficos aqui acima, no eixo X nós temos o tempo em dias e no eixo Y nós temos a densidade populacional, ou seja, o número de indivíduos. Essa curva acima é o crescimento da população para cada espécie e essa aqui é o recurso utilizado pelas duas espécies. Essas duas espécies utilizam o mesmo recurso, mas de maneira diferente. Com a mesma quantidade de recurso, percebam que a quantidade de indivíduos da Asтерionella aumentou até chegar à estabilização, isso porque o recurso é finito. O mesmo aconteceu com a Synedra, só que ela teve uma taxa de crescimento um pouco inferior quando comparada à Asтерionella. Mas quando nós colocamos as duas no mesmo ambiente, com a mesma quantidade de recurso anteriormente, a Synedra conseguiu manter a sua população, houve um crescimento, uma estabilização no número de indivíduos, mas a Asтерionella ela foi eliminada por competição por esse recurso que seria o silicato. A competidora mais eficiente para esse ambiente foi a Synedra. E um exemplo de competição por interferência seria, por exemplo, a marcação de territórios. Animais que marcam o território, eles buscam evitar
dessa forma com que haja uma luta por um recurso. Como os lobos, por exemplo, evitam ocupar o mesmo território. Mas essa competição ela pode ocorrer também em espécies alelopáticas, em que nós temos aqui a quantidade de horas após a semeadura e a germinação acumulada. Aqui, cada curva representa níveis diferentes de concentrações de sementes de juazeiros, que são alelopáticas para sementes de alface. O crescimento da alface, quando não está presente com as sementes de juazeiro que realizam a competição por interferência, ele é o mais elevado. A partir do momento que você insere as sementes de juazeiro, ocorrerá uma redução na taxa de crescimento do alface. Em um outro exemplo, nós temos a espécie que está representada aqui por círculos brancos e círculos pretos. E foi observado o crescimento dessas duas espécies sozinhas em dois tipos diferentes de solo, o solo calcário e o solo ácido. A espécie branca teve um crescimento nos dois tipos de solo, mas ela se desenvolveu melhor no solo ácido. O mesmo aconteceu com a espécie preta, no entanto, ela teve um crescimento maior no solo calcário. Quando essas espécies foram colocadas juntas nos dois tipos de solo, elas certamente competiram. Isso porque ambas conseguem se desenvolver nos dois tipos de solo. Mas como a espécie preta ela é uma competidora mais eficiente no solo calcário, ela se sobrepôs à espécie branca nesse ambiente e a espécie branca se sobrepôs à espécie preta no solo ácido, que é o segundo tipo de ambiente. Isso demonstra que a capacidade competitiva das espécies ela vai mudar de acordo com o ambiente, em que aquela espécie está no ambiente que ela está mais adaptada, ela será uma competidora mais eficaz. Dentre os efeitos da competição entre espécies diferentes está a alteração na dinâmica das populações, a distribuição nas espécies no ambiente. Por isso que nós vemos, por exemplo, que determinados ambientes muito similares possuem espécies muito diferentes. Isso porque a competição vai definir quem estará presente definitivamente naquele ambiente ou não. Estando presente, reproduzindo, aumentando a sua população no ambiente, a competição também irá afetar os processos temporais, como a evolução. Se duas espécies competem por um mesmo recurso, o que pode acontecer também é de duas espécies competirem por mais de um tipo de recurso. Isso é muito comum. Percebam que no mesmo ambiente, nós temos diferentes tipos de espécies. E aquele ambiente tem características que agradam as duas espécies, que faz com que as duas espécies se desenvolvam ali. Então, elas podem ter gostos muito similares. Ou seja, elas podem gostar de mais de um recurso da mesma forma. Quando uma espécie ela compete por um recurso, isso afeta também a habilidade competitiva e a competição por outro tipo de recurso. Aqui nesse exemplo nós temos duas espécies vegetais em que, quando criadas sozinhas, quando plantadas sozinhas, elas tiveram o máximo do seu crescimento, representado aqui por 100%. O que foi feito inicialmente foi isolar a parte aérea dessas duas espécies, que são competidoras. Com a parte aérea está isolada, elas competiram somente por recursos que elas captam através de raízes, água e sais minerais, por exemplo. Essa espécie, então, ela cresceu somente 65%. De 100%, ela reduziu para 65% a sua capacidade de crescimento a partir da presença de outra espécie. E foi feito, então, o inverso. Foi isolado a raiz das duas espécies, provocando a competição somente pela parte aérea, recursos como água e luminosidade, por exemplo. A partir disso, de 100%, essa espécie conseguiu crescer apenas 47%, indicando que há uma maior competição pelos recursos captados pela parte aérea do que pelos recursos captados pela raiz. E quando a gente colocou as duas para competir pelos recursos tanto da parte aérea quanto das raízes, a espécie cresceu apenas 31%, mostrando que quando elas precisam competir por mais de um recurso, a competição por um recurso irá afetar também a competição por um segundo recurso. Mas se competir é ruim para as espécies, para os indivíduos envolvidos, o que as espécies podem fazer? Elas podem conviver. Não são todas as espécies, não são todos os indivíduos que conseguem conviver. Aqui, por exemplo, nós temos 3 espécies diferentes: a aurélia, a caudato e a bursária. Percebam que no eixo X aqui representando os dias e no eixo Y representando a densidade da população,
nós temos o crescimento dessas três populações, sozinhas, sem competidores. A partir do momento que a gente junta dois competidores, isso vai interferir claramente na densidade dessa população. Aqui, com a Caudato e com a Aurélia, elas não vão conseguir conviver, ou seja, uma será eliminada, a Caudato será eliminada e a Aurélia continuará crescendo até a estabilização do número de indivíduos da sua população. Agora, quando são colocadas a espécie Caudato e a Bursara, essa competição irá interferir o número de indivíduos da população, a densidade populacional, mas uma espécie não irá eliminar a outra. Elas irão, portanto, conseguir conviver, partilhando os recursos que elas utilizam em comum. E essas espécies, elas fazem isso a partir da diferenciação do nicho. Isso porque, quando duas espécies buscam pelo mesmo recurso no mesmo ambiente, elas certamente irão competir. Para evitar essa competição, elas podem diferenciar o seu nicho, ou seja, reduzir a amplitude da capacidade de busca àquele recurso. Por exemplo, ao invés de ocupar um ambiente amplo, elas vão reduzir a sua distribuição a um ambiente menor para evitar competir com outra espécie. Isso para que não haja um decréscimo na população de ambas. Nesses gráficos vocês vejam, quando elas estão com uma maior amplitude, elas tendem a competir pelo mesmo recurso. Quando elas divergem seu nicho ou diferenciam seu nicho, essa amplitude será alterada e a partir disso elas conseguem competir muito pouco ou excluir essa competição. Mas essa diferenciação de nicho nem sempre ela é realizada pelos dois indivíduos ou pelas duas espécies envolvidas na competição. Ela não é simétrica. Uma espécie às vezes diverge mais se adapta mais, diverge mais o seu nicho do que a outra. Aqui, por exemplo, nós vemos o seguinte, que nesse eixo X aqui está representado o tamanho das sementes. Tanto formigas quanto roedores consomem diversos tipos de tamanhos de sementes. No entanto, quando eles são colocados no mesmo ambiente, para evitar competir, eles vão buscar aquelas sementes em que eles são mais especialistas, mais preparados para utilizar. Então, a formiga vai priorizar as menores sementes e os roedores as sementes de tamanho médio. Aqui nessa tabela a gente dá para perceber que as formigas consomem uma quantidade muito superior de sementes quando não está com o seu competidor. E os roedores também, apesar de ser uma diferença muito inferior, há uma redução na quantidade de sementes ingeridas por esse organismo. E se as espécies não conseguirem coexistir, uma delas será eliminada. Portanto, é benéfico para as espécies que elas coexistam. No entanto, não é algo combinado entre as espécies, acontece ao acaso. Aquela espécie ela vai tentando se adaptar para sofrer menos danos possíveis. E quais as circunstâncias que determinam o rumo dessa interação? A quantidade de recurso disponível. Se nós temos uma grande quantidade de recurso, não tem por que a gente competir por esse recurso. Mas se a quantidade de recurso é limitada, vai se sair melhor quem competir melhor, quem for mais eficiente em utilizar os recursos. Então é importante a gente lembrar aqui, quanto maior a quantidade de indivíduos em uma população, maiores são os efeitos negativos da competição. Competição entre indivíduos da mesma espécie, ela regula muito o crescimento daquela população. Ela interfere na quantidade de indivíduos que nascem, na quantidade de indivíduos que morrem, na quantidade de indivíduos que migram daquela população. Se fatores genéticos, ou seja, características genéticas, influenciam na eficiência do uso do recurso, ou seja, a espécie se torna mais eficiente, se torna mais apta a utilizar aquele recurso, a evolução tende a aumentar a capacidade competitiva dessas espécies. As espécies que mais perduram no ambiente, que vivem que têm um ciclo de vida maior, elas são aquelas espécies que têm melhor capacidade competitiva. E devido a essa sobreposição de nichos, em que espécies mais similares, mais aparentadas, elas têm uma sobreposição grande do nicho. Elas gostam dos mesmos recursos, elas vivem sob as mesmas condições. Isso faz com que essas espécies mais aparentadas elas tendem a ter uma competição mais intensa entre os seus indivíduos.